Ricardo Leão, pseudônimo literário de Ricardo André Ferreira Martins, nascido em São Luís do Maranhão, aos 2 de março de 1971. É licenciado em Letras pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. E participou ativamente do cenário cultural e literário de São Luís da década de 90. Animo, canto, é a caminhada, querer saber. Ricardo Leão, ele apresenta no seu livro Primeira Lição de Física as suas 2 características básicas. A primeira, ele é um autor de estilo próprio, escrevendo metapoemas, ou seja, os seus próprios poemas explicando a si mesmo. E a segunda característica de Ricardo Leão é que ele é um autor intertextual. Ele se autodenomina como autor intertextual, ou seja, ele bebeu na fonte de outros autores que lhe serviram de inspiração. Dentre eles, destacamos Nauro Machado. Dentro do poema ou do ouro, nenhuma virtude de certo cabe, nenhuma certeza caberá tão pouco dentro da língua, sintaxe ou fala, nenhum silêncio, por mais sonoro difícil, se rasga em nenhum tecido. Apenas o verso sobre o chão cresce, límpido, eterno, mortal como um câncer. Temos agora um depoimento sobre o professor Ricardo Leão com o professor doutor Dino Cavalcante, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão. Bom, falar sobre Ricardo Leão é falar sobre um grande ensaísta, sobre um professor, pesquisador, narrador, ele é um prosador e poeta. Ricardo André Ferreira Martins, mais conhecido como Ricardo Leão, é dono de uma capacidade intelectual que salta aos olhos, é de uma erudição que passeia tanto por obras de poetas mais simplistas, digamos assim, como os autores do romantismo brasileiro, até autores de grande densidade psicológica. É o caso aí de um Guimarães Rosa, de um Joyce, enfim, é um autor que consegue produzir nos mais diversos campos da literatura. Tá? E Ricardo estudou aqui na UFMA, ele é ex-aluno aqui da Universidade Federal do Maranhão, nos anos 90, ele fez letras e desde o segundo período mostrou uma capacidade de gênio, sobremaneira em relação aos outros alunos. E de maneira que, ao terminar sua graduação, foi para a cidade de Assis, no interior de São Paulo, e lá fez um mestrado em literatura, trabalhando com a poética de Nauro Machado. Fez então uma dissertação em volta aí dessa questão aí de Nauro Machado, tratando aí de uma modernidade e ao mesmo tempo de uma tradição na obra de Nauro Machado. Após a dissertação de mestrado, após o seu mestrado, ele foi para o doutorado e no doutorado ele ampliou um pouco mais essa discussão e conseguiu fazer uma obra de grande densidade, uma obra fundamental para os estudos culturais do Maranhão, os estudos culturais do Brasil, para a literatura, para o cânone, que é essa obra aqui, que é sobre os atenienses e a invenção do cânone nacional. É uma obra que, na verdade, trata do discurso fundador do cânone literário brasileiro. E aí ele confronta 2 polos, que é o discurso dos maranhenses, e referenciado como os atenienses, e o discurso dos fluminenses, dos autores que estão aí na corte do Brasil, no Rio de Janeiro. Então é uma obra em que ele defende, perante uma banca de 5 doutores na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e que tem um grande mérito. Essa tese de doutorado, inclusive, vai lhe render um prêmio de melhor ensaio na Academia Brasileira de Letras. Então, Ricardo, com esta obra, ele acaba sombreando
todas as suas obras, sejam literárias ou não literárias. É uma obra que a gente pode falar fundamental dentro da escritura do Ricardo Leão. E daí então, o Ricardo ele tem um estilo, se formos para a literatura, é um estilo de dosar bem o verso com uma capacidade poética em que lembra muito os poetas que ele sempre cultua. É o caso do Mauro Machado, é o caso dos franceses, e portanto ele consegue, através dessa matéria, desses versos, jogar um pouco dessa sensação que o homem tem diante dessa vida conturbada da modernidade. Então os seus temas são sempre o âmago do homem e a sua relação com o próprio mundo que o cerca, em relação com a própria vida. Tá? E a importância de Ricardo para o cenário maranhense, nós podemos falar de dois polos. O Ricardo literário, o Ricardo poeta, ele está aí dentro de uma safra, digamos assim, que se pode falar que surgiu nos anos 90 e vem produzindo, já deu vários prêmios, tanto em nível nacional como em nível local, e tem, digamos assim, uma importância porque ele faz parte da nossa nova geração da poesia maranhense. Como ensaísta, isso é indiscutível. A importância dele é fundamental porque através das obras dele a academia pode conhecer um pouco mais a sua cultura literária. Foi através das obras de Ricardo Leão, tanto sobre Mauro Machado, a sua dissertação de mestrado, como com a obra sobre o cânone nacional, que é a sua tese de doutorado, a academia pôde conhecer os meandros, tanto no caso da dissertação da obra de Mauro Machado, como essa questão aí do cânone nacional. Mas além dessas obras já citadas, nós temos muitos artigos científicos em que Ricardo Leão passeia com desenvoltura por temas que vão desde o trauma, a teoria do trauma, quanto com questões ligadas à literatura mais voltada aqui para o nosso regionalismo. Ele tem artigos sobre autores que estão escrevendo hoje, como Bruno Azevedo, ele tem textos sobre poetas que estão escrevendo no sul do país, enfim. E ele tem organizado alguns livros com alguns pesquisadores de renome no sul do país, sobre temas como os excluídos na literatura brasileira. Tá? Então, são textos que têm uma importância muito grande para os estudos literários no Brasil de modo geral. É um pesquisador que só engrandece a cultura literária do Maranhão. Conheço toda essa estrada.